Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila. Começando Em Cima da Hora, neste 6 de março de 2020. Já presença aqui no estúdio de Sidney Costa. Bom dia, Sidney. Olá, Heraldo, nossos internautas. Um dia muito especial, Heraldo, como é toda sexta-feira, tá bom. Desde que o Fernando integrou a equipe, mas hoje a presença do Tupi, que junto com o João Campos, que eu falo tanto aqui no programa, é um exemplo de uma pessoa que segue a Deus. O Tupi tem sido meu companheiro, tu nem sabe o que ele tem feito, um sacrifício, eu sei como é que é a agenda dele. Provavelmente hoje é complemento disso. Já esteve em casa, orou comigo, oramos juntos, e agora está presente, eu sei que é alguma coisa nesse sentido. E ele tem uma mensagem para você desde o tempo que nós te recebemos. Em 8 anos de jornalismo ele não aprendeu ainda. Ele não aprendeu ainda. Ele fala com o convidado, não apresenta, entendeu? Não deixa eu apresentar. O Tupi é um amigo, né? 8 anos de jornalismo. Não aprendeu ainda. Eu não sou jornalista. Não, mas então não atrapalha. Deixa eu tocar o programa. Então tá bom, então segue daí. Segue daí que ele tem uma palavra para você. É até um desrespeito com o nosso convidado. Ele tem uma palavra pastoral para você, que ele estava aguardando isso até para a data da recepção quando você voltou, e hoje é o dia. Muito bem. Presença aqui ilustre do arquiteto Tupi Rodrigues, que vem nos visitar aqui na Rádio da Vila, nosso companheiro lá da Rádio Terra, na Rádio 100% Vida e agora aqui na Rádio da Vila. Bom dia, Tupi. Obrigado pela presença. Bom dia, Heraldo. É uma felicidade estar aqui, uma alegria estar aqui dividindo a mesa contigo, a bancada aqui, junto com o Sidney, com o Fernando, Dr. Fernando e o Dr. Sidney. É uma alegria mesmo estar com vocês e por todo o histórico que passamos aí nos últimos meses e anos, a alegria se redobra. Verdade. E se renova sempre, principalmente com a presença do Dr. Fernando Pereira Rodrigues. Bom dia, Fernando. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos aqui na bancada. Bom dia aos nossos internautas. E eu acho que vem boa hora que o Tupi, né, nos fazer essa visita para falar um pouquinho aí como é que tá os nossos morros, né? Por que está acontecendo tanto deslizamento, né? Se o poder público pode estar impedindo isso de alguma forma. Eu acho que hoje a gente vai ter uma fala, conhecimento técnico esclarecedor. Muito bem, e a gente já vai fazendo uma atualização desses problemas que aconteceram aqui. São 43 pessoas desaparecidas, Sidney, é isso? Pois é, na Baixada. Né? Na Baixada, né? Ontem confirmou o encontro daquela família lá na Zona Noroeste, no São Bento, né? Confirmou, né? Porque até a noite os bombeiros ainda estavam lá. Guarujá foi a cidade mais afetada e, inclusive, com esse drama de ter se perdido 2 profissionais que são os únicos que põem a mão na hora da crise, né? Os 2 bombeiros já foram, inclusive, enterrados e chama a atenção da gente não poder esquecer, depois de tanto tempo, a desgraça no volume que foi. Pois é, então a gente já vai aqui direto para o Tupi. Tupi, a região sempre castigada, né? Nesses períodos de chuvas e tal, e sempre se fala, problema do pessoal que joga lixo, problema de ocupação de encostas, problema de áreas de risco, mas ao longo dos 50 anos a gente não viu nenhuma ação mais forte dos poderes públicos das cidades aqui da região, no sentido de evitar, né, principalmente essas ocupações irregulares. A gente tem visto, na verdade, até incentivo a essa situação completamente irregular e coloca em risco não só a vida dessas pessoas, como de terceiros também. Na verdade, quando vocês começaram a falar rapidamente sobre o tema, eu me lembrei quando eu era bem pequenininho, que era bem jovem aí, e o Paulo Maluf, ele estabeleceu uma legislação em São Paulo
que era a utilização do cinto de segurança. Não sei se vocês lembram disso. Ninguém acreditava que isso ia pegar. E pegou, né? Então, eu estou falando só isso, me reportando a isso, que eu acho que essa questão de um trabalho de educação ambiental, foi uma área que eu acabei me especializando aí ao longo dos últimos anos, é necessário realmente uma parceria com a comunidade, fazer um trabalho de educação ambiental justamente para lançamento de resíduos, como fazer o descarte de resíduos. Eu acho que isso pode pegar, não é utopia. Eu acho que algumas leis, o próprio Heraldo já falou isso muitas vezes, algumas leis não pegaram. Agora, algumas leis pegam. E eu acho que essa questão da educação ambiental é algo emergencial a ser trabalhado. Por outro lado, não adianta fazer como, às vezes, alguns dos nossos governantes, até recentemente têm falado sobre isso, de jogar a responsabilidade totalmente na comunidade. Esses movimentos, as mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo, isso é um fato, nós temos que saber trabalhar com essa realidade. Aquilo que acontecia de 40 em 40 anos, por exemplo, como aconteceu esse último evento aqui na Baixada Santista, não quero ser alarmista, mas esperem que, na verdade, agora vai ser muito mais próximo, o período para acontecer esses eventos não vai ser mais de 40 em 40 anos, eles vão ser agora muito mais próximos, né, esses eventos. E, ao mesmo tempo, a prefeitura ela tem que... tudo fecha em gestão. Se nós temos bons gestores, com certeza dá para se prevenir isso, fazer um trabalho de contingência, um trabalho para poder amenizar essas situações. Agora, tem que fazer parte da pauta, desculpe a redundância, né? É necessário integrar a pauta dos governantes da Baixada Santista essa situação, de já fazer parte de uma agenda de trabalho de prevenções. Eu trabalhei, vocês sabem disso, o Heraldo sabe disso, o Dr. Sidney sabe disso, o Dr. Fernando agora está me conhecendo. Trabalhei 10 anos no morro, né? Basicamente eu trabalhei 10 anos no Morro Santa Terezinha. Eu era gestor ali daquele condomínio e vivia isso na proximidade. Então, se você não tem um trabalho de prevenção e um trabalho de gestão em relação a isso, dificilmente vai conseguir resolver o problema. Tanto no trabalho de fazer trabalhos preventivos, podas de árvores preventivas, um trabalho de integrado entre educação ambiental, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras. Não dá mais para se falar de aprovação de projetos sem ter a vertente da educação ambiental. Então, é necessário uma mudança de visão do gestor público em relação a isso. Senão, essas situações vão ocorrer cada vez mais e, de repente, infelizmente, com esse resultado aí. Né? É verdade. Fernando, a gente sabe que a ocupação dos morros em Santos, principalmente em Santos, ela foi feita exatamente pelos portugueses, há muitos anos, mas de uma forma totalmente organizada, até porque eles tinham know-how desse tipo de coisa, em razão... Em especial o Morro do São Bento, você vê, né, os madeirenses que chegavam aqui em Santos, né, então os portugueses vindos da Ilha da Madeira, como eles já estavam acostumados lá a morar no morro, identificaram o Morro do São Bento, o mesmo relevo, e ali se estabeleceram, né, construíram suas casas e criaram sua família. Mas de lá para cá houve uma ocupação desordenada, né? Claro que eu não acredito que as pessoas fiquem em área de risco porque elas querem, é por uma questão de necessidade. Não tem espaço no morro, eles vão se acomodando como dá. E aí cabe esse trabalho do poder público de estar cadastrando essas famílias, avaliando, né, Defesa Civil se há risco ou não, para retirar aquelas famílias, para evitar essas tragédias. Mas você vê, o Tupi, lá no Guarujá, onde teve os deslizamentos, eu vou chamar que é um morro, né? Você vê um morro, de um lado chamou-se Morro do Macaco Molhado, do outro lado Morro do João... uma coisa assim. João alguma coisa. Onde houveram os deslizamentos. Um está de costas para o outro, exatamente. Um está de frente para o mar e o outro está de frente para a serra.
deslizamento no Macaco Molhado, deslizamento no Morro do João. No mesmo sentido, parece, uma coisa assim até difícil até de entender, né? Aí você diz para mim, porque ali é mata virgem, não há ocupação, não há desmatamento, né, que deixe aquela área sem a proteção natural das árvores, das raízes. Mas aí você falou de poda, né? O que leva, quer dizer, o chão fica o solo fica tão encharcado que chega uma hora que ele não aguenta nem as árvores e as pedras. Exatamente. E elas descem, e aí, óbvio, as casas que estão embaixo sofrem. Doutor Fernando, essa situação, essa colocação em relação à tecnologia dos portugueses, por isso que eu tentei vincular a situação, quando comentei aqui na primeira fala, a questão da Secretaria de Obras aprovar projetos juntamente com uma visão de educação ambiental. Aqui, isso acontece muito nos morros do Rio de Janeiro, São Paulo, eles alteram o relevo. As pessoas vão ocupar e elas alteram o relevo, elas cortam o terreno. Os portugueses não. Eles deixam a edificação solta do relevo do terreno. Então você deixa com que a drenagem continue fazendo o caminho que ela tem que fazer. Então isso acontece no Morro São Bento. Você pode notar que as edificações elas são soltas do terreno, e você tem ali eu esqueci qual o nome correto que fala quando aquela parte embaixo da edificação, sótão em cima, mas embaixo um porão. Você fica um porão na parte inferior das casas, que justamente ali você tem a continuidade da passagem de água. Então não há tecnologia. Os brasileiros eles ocupam, eu sou Tupi Rodrigues Cunha, né? Sou brasileiro aqui, não estou fazendo nenhum tipo de preconceito, mas essa tecnologia, ela precisa ser repassada. E olha, coisas de milênios, né? Que os portugueses já faziam aí, né? Mas trazer isso para o Brasil, e fazer com que a aprovação de projetos seja no momento que for ocupar os morros, e até mesmo, tem uma situação clandestina, pelo menos faz uma organização lá provisória até a remoção dessas famílias, entendeu? Agora, é necessário resgatar algumas questões que deixaram para a gente como exemplo, como os próprios portugueses deixaram esse exemplo para a gente, de fazer uma ocupação inteligente, pelo menos, né? Eu acho que foi muito bem colocado. Então, a questão de vegetação, com certeza tem como fazer poda, tem como fazer um trabalho integrado preventivo, mas esse vínculo entre obras e meio ambiente precisa ser feito. Muito bem, lá em São Vicente, o Hotel Chácara do Mosteiro, lá no Morro dos Barbosa, foi interditado pela Defesa Civil e Secretaria de Obras Particulares, a CEOB de São Vicente. Além desse imóvel, outros 6 continuam sob interdição, sendo 5 casos no Parque Prainha e a Clínica de Repouso de Idosos na Vila Valença, que cedeu lá o solo e acabou vitimando um idoso que estava abrigado naquela clínica. A questão do Morro dos Barbosas é outra situação também de ocupação irregular, né? Hein, Tupi? Exatamente. São ocupações irregulares. Tudo iniciou, eram propriedades de algumas pessoas que tinham esse direito de propriedade em relação a esses locais. As pessoas foram começando a ocupar. Eu conheço, inclusive, alguns proprietários, dos antigos proprietários desses morros. Eles não tinham como controlar isso, o poder público também se omitiu em relação a isso, né? E aí nós vemos toda essa situação agora que se soma a esses fenômenos que, como falei, a tendência deles é ocorrerem com muito mais frequência. É verdade. E assim também como o Parque Prainha, né? O Parque Prainha ali em São Vicente, quem ia atravessava a Ponte Pêncio e retornava depois à esquerda, ali era um morro que tinha uma visão deslumbrante ali daquela Baía de São Vicente, essa coisa toda. Aí no começo dos anos 80 começou também aquela ocupação totalmente desordenada, casebres e até construções de alvenaria de 3, 4, 5 pavimentos, aquela situação toda que o Sidney conhece bem aquela região lá.
Conheço, até porque andava de visita ali, um amigo que tinha um imóvel num dos prédios. E a visão é fantástica. A visão da Bahia ali remete você a coisa de filme, dessas praias instigantes, paradisíacas, Côte d'Azur. Você de cima não vê a sujeira. E só vê a beleza da Bahia. Agora, está condenada a prainha. Está condenada, Está né? condenada. A ressaca já destruiu parte dela, não sei se você lembra disso. Desbarrancou várias casas, inclusive a pista de acesso. Uma ressaca forte que houve lá. E, Aliás, e até hoje anos. não está consertado. Arrumaram um pouco a pista, mas já não há mais acesso para a parte mais ao fundo da Eles prainha. tinham casas noturnas, E agora, muito frequentadas. e agora as chuvas, né? Agora as chuvas. Lido, não sei o quê. Então a prainha está condenada, é questão de tempo. E até alguns anos atrás tinha uma draga encalhada ali, em frente à prainha, né? Eu não sei se tiraram, se retiraram, se ela submergiu de vez. A gente, quando atravessava a Ponte Pepe, sempre via, né? Uma draga lá, um velho navio encalhado lá. Agora, diga, Aquela parte ali onde está a prainha e onde passa a Ponte Pêncil, aquilo tudo desvalorizou, aqueles imóveis que aquela eram... parte ali é indecifrável, Heraldo, porque você sabe que a gente nunca desistiu de falar sobre cabotagem lógico. e hoje, com o trânsito tão apertado, tanta dificuldade, não usar essa parte do mar para transferência de mercadoria, não ter um projeto nenhum nesse sentido, e a Ponte Pêncil atrapalha se você pensar em embarcações maiores e tudo mais. Aquela parte está condenada. A prainha é condenada pela própria natureza, ressacas, e agora as chuvas provaram que é um risco viver ali. A Ponte Pêncil impede, ou também não se tem um olhar sobre a mobilidade por cabotagem, embora somos ligados por mar, todas as cidades aqui são ligadas por mar, mas não se pensa nada nesse sentido. E a gente fica assim, com a natureza a favor, que entrou na Agenda 21, na ECO 92, a região mais atingida por rubricas geográficas que podiam torná-la autossustentável. Tem 21 rubricas, planície, monte, vales, rio, mar, e, no entanto, nada disso é aproveitado. O Heraldo, só para passar a informação correta, então tivemos deslizamentos no Morro do Macaco Molhado e na Barreira do João Guarda. Barreira do João Guarda, é isso aí. João Guarda, O colega Carlos Raton traz uma matéria no Diário do Litoral, dizendo que uma estação de monitoramento dos Morros de Santos está desativada. É a estação total robotizada ETR, em uma sala da Policlínica do Marapé, na rua São Judas Tadeu 115. Ela foi instalada, né, para monitorar os morros da cidade e há tempos está desativada. A reportagem esteve lá, conversou com vários funcionários que não souberam precisar desde quando o equipamento deixou de ser aliado da Defesa Civil no monitoramento dos morros de Santos. Quer dizer, a prefeitura alega que que foi criada lá experimentalmente por uma organização que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, deveria ter, né? Se deixou instalar, deveria acompanhar para ver já que está instalado, tem que funciona utilizar, ou não. né? Se ajuda, né, na prevenção. E a gente está começando. E agora, quando a gente vê esses problemas todos, poxa, tem uma estação que está desativada. Quer dizer, então... Não, e esses dados eram utilizados, viu? Falar que é uma questão experimental, né? Esses dados foram utilizados já a gestões anteriores, né? Já eram utilizados as informações dessa estação. Então, na verdade, muito bem que atuou ali no morro. Na verdade, causa até surpresa não estarem sendo mais utilizados, né? Está desativado. Preocupante isso. Aí tem um morador que acionou a Defesa Civil, não foi atendido, essa coisa toda. Agora começa a surgir todos esses problemas. Realmente é terrível. Fora de período de tragédia, eles aparecem de jalequinho, de não sei o quê, fazem solenidade lá no Salão Nobre, Esmeralda Tarquino, essa coisa toda. Mas na hora do vamos ver mesmo, fica aí o prefeito esperando, preciso de recurso. Há 50 anos pedem recursos e não tomam providências. A prevenção, como mesmo falou o Tupi, que é o mais importante, deixaram de lado. Há 50 anos. Política da prevenção, da educação. É preocupante. Agora, Não o se tem nada governador disso, também está vindo aqui, dia sim, dia não. Também acho que é só
para aparecer na foto, né? O roteiro é efetivamente conhecido, o que está né? se dando. O roteiro é conhecido. Tem a tragédia, eles vêm, sobrevoam de helicóptero, fazem uma solenidade, olha, vamos liberar dinheiro, vamos fazer aluguel não sei o que e tal. Você vê que se a comunidade não ajudar nos escombros, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não tem recursos. Recurso físico, né? De suficiente. pessoas suficiente. Embora estejam vindo profissionais bombeiros de outras cidades, voluntariamente, diga-se, voluntariamente, até que participaram de outras tragédias, como em Minas Gerais, etc. Se não fosse essa ajuda dos voluntários, eu não sei até quando seria essa busca aí pelos desaparecidos. Bom, vamos lá, chegadinha até Brasília. A Receita bateu recorde de apreensão de cocaína em 2019. A Receita Federal divulgou nesta quinta-feira que bateu o recorde na apreensão de cocaína em 2019. Foram apreendidas 57,9 toneladas da droga no país, número 84% superior ao de 2018. Segundo a Receita, 93% das apreensões ocorreram em portos, principalmente no de Santos, em São Paulo. O subsecretário de Administração Aduaneira, Fausto Vieira Coutinho, explicou que o aumento nas apreensões de cocaína aconteceu por duas razões. Bom, a Receita Federal tem se aprimorado na utilização de melhores práticas internacionais, utilizando imagens de scanner, cães de faro e gestão de risco para aprimorar sua fiscalização no combate às drogas. Isso tem aumentado nosso número de apreensões de drogas e, por outro lado, o Brasil tem se tornado uma rota no tráfico de drogas internacional. Isso também é o segundo fator que explica o aumento das nossas apreensões. A apreensão de mercadorias também teve um valor recorde, 3,2 bilhões de reais, superando o resultado de 2018. Entre as mercadorias mais apreendidas no ano passado se destacam eletroeletrônicos, peças de vestuário e brinquedos. O produto mais representativo nas apreensões continua sendo o cigarro. Em 2019, foram 235 milhões de maços apreendidos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Sidney Costa, você aprendeu essa quantidade toda, quanto que passou? Olha, a curiosidade da matéria jornalística é por onde passam essas cocaínas. Brinquedos, utensílios domésticos e nos cigarros. Diz que a grande quantidade foi no cigarro. Criatividade aí que só a Receita mesmo para apurar, que nem você estava aqui nos bastidores já colocando luz sobre o assunto e apareceu aí essas novas ferramentas, scanners e tudo mais. É isso daí que acaba ajudando na descoberta, que depois vira um caso policial. Você vê que a Receita Federal é o maior apreendedor de drogas do país, né? Não, a gente acha que a Polícia Federal trabalha sozinha. É cuidar do fisco, né? Sim, dos tributos, do desembaraço, né? Das mercadorias que vão e vêm. Mas como está no importe de aeroportos principalmente, né, para ver essa questão, acaba... tanto que os equipamentos mais sofisticados são da Receita Federal e não da Polícia Federal, sim, né? Exato. Para verificação de drogas ou mercadorias que são levadas para fora do país ilicitamente. E a gente está falando só em drogas, mas entra muitas outras coisas, né? Armas, armamento, né? Que acabam abastecendo aí. Até animais silvestres, né? Também, bastante. O Brasil é um grande exportador, né? Tiram aí da fauna, por isso que... Eu acredito que também deve passar muito diamante, muita joia aí, né? Pra não... Uma lei que pegou, viu? Isso aí desde do Santinho do Pauoco. Desde o Santinho do Pauoco, né? Que você sabe a história, né? Não, conta pra nós. Essa história... vou pedir pro Sidney me ajudar nessa daí. O Santo do Pauoco, o que era, Sidney? Não lembro. Qual que é a lenda do Santo do Pauoco? Rapaz! Não, você é o nosso abecedário cultural. Erudito. Eram aqueles santos talhados em madeira que dentro tinham, na verdade, pedras preciosas para enganar o fisco português, poxa. Olha só. Por isso que se falava Santo do Pauoco. Tinha uma cavidade lá onde se colocavam lá os diamantes, as esmeraldas. Hoje em dia eles colocam o santo fazia um milagre suspeito do benefício financeiro. Daí o ditado, né? Santo do Pauoco. Tupi. Então, na verdade, assim, em relação a toda essa ocorrência, né,
realmente é muito complicado fazer a gestão disso. Eu estava vendo recentemente um programa, e aí eles fazem um trabalho realmente, a Receita, de comparação, né, em relação aos produtos, o histórico das empresas que estão fazendo a exportação. Ao mesmo tempo, eles estabelecem ali por amostragem, a equipe da Polícia Federal, junto com os cachorros, né, com os cães, que são treinados, eles vão... Mas agora imagina isso num porto como Santos, né? Então, realmente é um trabalho que exige realmente muita presteza. E acho que essa questão dessa relação entre Polícia Federal e Receita Federal, com certeza é o que vai colaborar para que esse processo ele possa ser mais eficaz, né? Olha aí, o Bolsonaro suspende a viagem à Polônia, Hungria e Itália por causa da epidemia do coronavírus. O presidente decidiu suspender temporariamente sua visita à Polônia e à Hungria, programada para o fim de abril, por causa do avanço da epidemia do coronavírus na Europa. Na semana passada, diante do aumento dos casos na Itália, o presidente já havia anunciado a possibilidade de cancelar a ida ao país, que fazia parte do roteiro. A viagem pelos 3 países pode ser reprogramada, mas ainda não há data definida. Amanhã, no entanto, o Bolsonaro embarca para a Flórida. Há nos Estados Unidos 11 mortes por causa da doença. Sidney Costa, você que acompanha de perto tudo o que acontece nos Estados Unidos, tudo que acontece nos Estados Unidos... Tem uma espiã lá, né? Eu sei que você tem uma espiã lá. E ela está infiltrada na Casa Branca, que eu sei disso. Não, imagina. Sim. Ela está bem distante. Você sempre traz hoje aqui informações privilegiadas, hoje ela inclusive tá da campanha. Na Ilha da Fantasia. Já teve até uma série disso, que é Beverly Hills. Hoje ela está vivendo na Ilha da Fantasia americana. Onde todo mundo sonha, o americano mesmo sonha em viver, mas o problema é que para viver lá, só aqueles que têm destino. Minha filha acabou tendo esse destino, foi bem fazer, já desde que entrou nos Estados Unidos, está vivendo em Beverly Hills. E é CEO lá de uma empresa de móveis, um indiano dono, a Luminaire. E colocaram uma loja lá e ela está cuidando lá, está indo bem para show. Eu venho fazendo uns pedidos que nunca fiz para ela, que eu quero ir para lá também. Você vê que já não aguento mais viver aqui. O nosso presidente adora visitar o Trump, né? Eu fiz um pedido para ela, ela escreveu: "Eu te amo, pai". Ela escreveu. Já não aguento mais viver aqui, cara. Você vê, ela vai parar em Beverly Hills. Os Estados Unidos já tem 11 mortes confirmadas por Ô, Heraldo, você veja aqui o americano. Desculpa, é que eu estava... Você fez uma promessa aqui. Estava na sua fala ainda, né? Mas você hoje não está cumprindo. Olha, hoje o senhor pegou meu vírus. Não, senhor. Hoje o senhor me cortou. Eu tenho um juramento com ele. Você estava falando aí da sua filha. Sim, mas eu não concluí. Você fugiu totalmente da matéria. Você fugiu da pauta. Não fugi não. Fugiu. Ela me informou que reservaram 8 milhões de dólares para começar já uma série de investimento para cercar por centro de referência e localizar onde os principais focos, que já morreu gente lá. Ela falou que já foi separado 8 milhões de dólares. Inclusive, o que não ocorre no Brasil, mas nos Estados Unidos está ocorrendo, o vírus está circulando internamente. O que eu quero dizer? Já há casos que o infectado, não é que ele veio de fora do país, o vírus já está circulando na América. Ela falou. As pessoas pegam e não tem um histórico de foi para a Itália, foi para a China, foi para Coreia do Sul, então o vírus já está circulando. No Brasil, não. Todos os casos, os pacientes vieram de fora, foram fazer turismo fora do Brasil e pegaram o vírus. Estão chamando de estadia. Agora, a preocupação do presidente, né? Por conta do coronavírus. A Polônia tem um caso. Pois é. A Hungria não tem nenhum caso. A Itália, tudo bem, né? Já é um centro de epidemia. Agora, os Estados Unidos têm 11 casos de morte, fora os casos confirmados. É para isso que se seguem todas as solenidades de controle, imagina. Cancelar uma viagem presidencial não tem sentido nenhum. Mas o que o Brasil também vai ganhar? Do coronavírus, não. O que o Brasil vai ganhar também com a visita dele lá? Porque ele prometeu o chanceler, né? É um país governado pela direita. Eles fizeram uma promessa. Sidney matou no ponto. Tanto a Polônia como a Hungria são novas direitas na Europa. Sim, e ele quer criar laços. O chanceler, quando esteve aqui, eles fizeram um laço forte. E ele ficou de voltar. Mas já o coronavírus já faz. A direita é meio fraca, viu, cara? É uma boa desculpa também, né? Fraca, é uma boa desculpa para não precisar ir à Europa nesse momento. Pois é. Só uma curiosidade, só para uma contribuição.
nós notamos que o epicentro de todos desses últimas epidemias tem ocorrido muito na Ásia, na região da Ásia ali, e isso tem uma relação muito grande, e volto a insistir, com a questão ambiental. As urbanizações são recentes. Quem conhecia a China 40 anos atrás era uma sociedade rural, que em questão de 20, 30 anos se tornou uma cidade urbana. Eles migraram, industrial, quer dizer, eles migraram com todos os hábitos e cultura de uma sociedade rural para se tornar uma cidade urbana. Então isso trouxe grandes problemas para eles. Isso está acontecendo na Índia também, que algumas epidemias também estão vindo via Índia, né? Então, essa relação com o meio ambiente, nós falamos do micro aqui, a situação de Santos, mas também de uma maneira, na questão mundial, isso também, as grandes potências não estão sabendo trabalhar com isso, com esse trabalho preventivo. Eu não sei se você vai falar aí, Heraldo, mas a gente já tem 8 casos no Brasil, né? Confirmados. Pode. 6 em São Paulo, 1 no Rio. E o 8º caso me fugiu no Espírito Santo. No Espírito Santo. Tá. Mas... E tem uma mulher com teste positivo lá no Distrito Federal também, né? E tem um caso também sui generis em São Paulo, que é uma menina, né, de 13 anos que não tem os sintomas. Ela está com o vírus, mas está assintomática, como diziam os médicos. O que não significa que todo mundo que, acho que eu voltei da China agora, eu fui à Itália, lá no norte da Itália, não estou com sintoma nenhum, será que eu estou com o coronavírus? Não precisa correr num posto de saúde por conta disso. É uma questão bem sui generis mesmo, a menina estar contaminada, mas sem e sintoma. A preocupação agora no Brasil já é a transmissão interna, né? Então, daí já está aí sob o olhar atento da Organização Mundial de Saúde, que são países que precisam desse monitoramento mais intenso. Mas todo mundo está apostando o seguinte, na melhoria do tempo, né, para dar uma arrefecida nessa questão aí do coronavírus. Não sei se o fato de nós estarmos no verão, isso influencia o vírus. Eu acho que o vírus, ele vai se atualizando, né, se adaptando ao ambiente, né? Na verdade, se notar o mapa dessas ocorrências, ela aconteceu de uma maneira bem trágica no hemisfério norte, que foi onde é o inverno lá, né? Então, os mais frios, né? Os ambientes mais frios. Então, o que está acontecendo no Brasil, eu acho que ainda não teve uma proliferação maior, justamente porque a temperatura ela está favorecendo nesse momento. Quando chegar no inverno, se não tivermos um trabalho bem forte nesse trabalho preventivo, porque o vírus, principalmente o vírus da gripe, ele gosta de climas frios, né? De ambientes frios. Então, aqui temos uma facilidade também. Os nossos ambientes são mais ventilados. Se você vai na Europa, os lugares, as pessoas sempre ficando em ambientes fechados, pouca ventilação. Então, temos que fazer um trabalho bem forte agora, nesse momento, porque quando chegar o inverno, é que a coisa pode pegar mesmo aqui. Por isso que o governo federal quer antecipar o programa de vacinação, né? O Tupi tocou num assunto interessante, que eu lembro quando estive na Argentina, e alguns trechos bastante visitados e de grande afluxo de pessoas, eles eram climatizados quente, por conta do inverno. Então isso aí é fator de propagação de vírus, se realmente tiver, não só de gripe, como todas essas outras doenças e tal. Então você passava em galerias de acesso a shoppings e bares, essa coisa toda, todo lá aquele sistema de tubos, tudo arzinho quente, essa coisa toda. Imagina ali um cidadão com um problema desse. Hein, Sidney? Você que também conhece muito bem Buenos Aires. Essa localização de onde inicia-se o senhor número 1, ou 0, como eles estão falando, é muito importante porque, infelizmente, o período de incubação é menor do que o período para se libertar da infecção, mas ele existe e, enquanto está incubado, você inocula outras pessoas. Então, é bom saber onde está o foco inicial. A desgraça que se apresentou na Itália é que eles não conseguiram localizar da onde provém. E aí fica mais difícil, porque lá está
ficando grave, mais grave até que na China. Eu quero saber... Que separaram a região onde começou o problema e o controle estava China, maior. fora da A Itália hoje é um lugar difícil. Eu disse aqui, já escapou, que parecia até folclore meu, que foi a segunda notícia mais importante que já se deu do que eu acompanho feito na rádio. A primeira foi daquela pessoa ligada à administração municipal, preconceituosa, revelada contra os negros, e o programa, a rádio, era o Sucupira Connection, entrou aí até no Google, você acha hoje a Rádio da Vila, por causa dessa revelação. E eu digo que quando a gente trouxe uma matéria da agência que nos dá suporte sobre a gravidade que está a Itália, vai ser o problema que vai prejudicar parte da Europa e as Américas. Vai ser esse problema da Itália, porque você não sabe onde cercar, não sabe por onde começou, e aí fica mais difícil o controle. Eu quero saber se você vai tomar a vacina da gripe esse ano sem chorar, como no ano passado. Não, sempre chora, né? Sempre fica, você vai comigo, você fica... Levei, você não queria entrar, com medo, não sei o quê. É verdade, porque ainda sou daquele período antigo que já se combateu quem vinha vacinar, já se bateu, tanto que teve que ser a vacina colocada no Brasil com força policial, você Isso sabe no disso. século XVIII, Pois é, mas eu sou herdeiro desse Febre pensamento, amarela. que a vacina também inocula o vírus e pode você ficar doente, pode não dar certo e tal. Então eu vou cheio de reclamações, choro, ele que me dá uma ajuda quando vai comigo. Tu acredita nessa Tomar a história? vacina da gripe. Tu acredita nessa história? Ele gosta dessas Imagina fantasias. para tomar uma bezetacil, como é que Pra ele eu sou tudo, eu sou Como, né? Pra ele eu sou o maior carnavalesco, eu sou aquele que não se domina. Você já sabe da história. Bom, e essa história do Ronaldinho, hein? O advogado dele diz que ele está bastante chocado. É o advogado paraguaio Adolfo Marim, Detido, aliás. né? Disse que o brasileiro está chocado e disposto a colaborar com as autoridades. As declarações foram concedidas ao jornal ABC Color na manhã de ontem. O Ronaldinho está chocado e ainda não entende o que aconteceu. A gente é que não entende o que aconteceu, quer dizer, Mas é provável que ele também não, viu? um sujeito que é cidadão do mundo, que esteve pelo mundo inteiro, como é que vai entrar com o diabo de um passaporte para um país que não precisa de passaporte? Bastava a carteira de identidade. Eu não tenho muito histórico disso, mas ele teve algum problema com o fisco no Brasil e ele tentou sair pelo Paraguai. Não, foi uma questão Não, ele já- ambiental. é. Foi uma questão ambiental. Ele foi... Ele sofreu um processo, Isso. algum desmatamento, alguma supressão de alguma... Tá. Houve uma questão ambiental que ele foi envolvido, ele foi condenado E na e os condenação- passaportes foram apreendidos. Mas posteriormente foram devolvidos. Foram devolvidos já. Então ele está com o passaporte. Nada justifica ele ter utilizado, né, ele está alegando que ele não pediu, não encomendou a produção do passaporte, mas ele se utilizou dele. E o que causa mais estranheza ainda é que o diretor de imigração paraguaio renunciou. Alex? Agora, Alex tem muita Penaio. coisa obscura ainda nesse caso, que precisa ser revelado, né? Enfim, a polícia tem que investigar isso daí. Alex Penaio. Alexis Penaio. Tem uma troca de acusações entre autoridades paraguaias, né? O ministro do Interior, Euclides Acevedo, diz que o setor de imigração foi alertado pela polícia da suposta irregularidade com os documentos de Ronaldinho e seu irmão. Por isso, deveria ter agido imediatamente, não permitindo que os ex-jogadores deixassem o aeroporto. A avaliação desse ministro aí é que o status de ídolo de Ronaldinho, algo que levou uma multidão a recepcionar no aeroporto, fez com que os procedimentos para liberar a entrada do astro não tenham sido realizados de modo correto. Ora, O que eu imaginei, a primeira vez que eu vi essa notícia, eu pensei, poxa, ele deve ter utilizado isso para não passar pela imigração. Olha, Paraguai passa direto, né? Brasileiro entra ali na imigração, vai ver a documentação, embora não precise de passaporte, vai ter que apresentar a identidade. mas ele foi como convidado lá, ele tinha assim. um evento com crianças lá, jogadores. Inclusive miris. tinham fãs lá, reconheceram, recepcionaram, ficou aquela bagunça Não geral no dá pra aeroporto. compreender, né? Por que usa essa O Ronaldinho tem essa documentação. mania de sempre aparecer naqueles momentos mais improváveis, e ele apareceu de novo, só que usando documento falso. Desde que ele era profissional, né, e estava atuante, nós sempre ouvimos falar dele
Situações de dívida. Menos futebol, né? Grande jogador, Vários grande eventos. craque mundial, campeão do mundo pela seleção brasileira, né? Campeão em todos os clubes que passou, mas hoje está Então, com a sua influencia muitas crianças, mas está dando aí com a sua ajuda a revelar esse problema que ele teve, a área grande, é uma área grande, que ele era proprietário e fez sem as advertências legais que exigia, porque ele fez um desmatamento, parte até da Mata Atlântica mesmo. E aí ele foi condenado. Assim, é exemplo do Clodovil. O Clodovil teve um problema desse tipo. Ele fez um acordo, pagou 8 ou 9 milhões. O Clodovil teve um problema desse tipo, que inclusive, antes de morrer, teve que deixar o imóvel, por causa do Ministério Público que embargou a construção que ele tinha feito. E o Ronaldinho também. Mas o fato é que você começou bem a história. Isso já baixou a guarda dele com relação a ter documentos em ordem para entender o que aconteceu. Mas o próprio Heraldo tem aí 2 colunas acerca do tempo. A melhor delas ele não leu ainda, não sei se vai ler, mas eu posso ajudar, eu posso fazer um spoiler. Porque eu li o advogado do paraguaio do Ronaldinho explicando. Quer que eu volte a fita? Mas tu explicou, por exemplo, que não está o nome falsificado, não está o nome falsificado, não, apenas os números da documentação se refere a de outro documento, e o que é mais interessante, foi isso proposto a ele para que entrasse como cidadão paraguaio que ia receber outro tipo de tratamento. É essa a defesa dele, desse advogado paraguaio. Agora, tudo isso junto, tudo nessa miscelânea, desperta de novo o folclore que há sobre as coisas falsas do Paraguai. Está aí um folclore voltou. Mas ele se meteu a pegar um passaporte paraguaio, está detido, já caiu o diretor de imigração. Mas tá dando muita repercussão. Você recebe um documento, a primeira coisa que você faz, você não verifica os teus dados para ver se estão corretos? Não, diz que o problema não está nos dados, está na numeração. A numeração não se refere àquele documento. É falsa a numeração. A numeração é de outro. Foi aproveitado para ele. Ele nem sei se ele teria esse controle de ver isso. Agora, o nome está lá, está tudo certo. Não é falsificação de nome. A gente sabe que o Ronaldinho, qualquer lugar que ele chegar, ele é as pessoas vão notar. Ele é reconhecido mundialmente. Ele pode estar em Dubai, por causa do cabelo, na por causa do China, estilo, por causa do dente. O dente dele é a marca dele, né? O dente dele o cara se indiscutível. identifica como paraguaios, todo mundo sabe que ele é brasileiro. E outra coisa. E agora? Quando Ele você aceitou, vai... mas deve ter sido o choque do que ele já passou, né? Muita burrice, né? Não, e quando você vai numa viagem dessa... Não, e o Assis, o irmão dele, ninguém viu nada. O irmão está envolvido também. Não, os dois estão detidos. Mas quando você vai numa viagem dessa, você tem todo um staff. Quer dizer, essas pessoas que preparam isso, vai te preparar toda a documentação, É verdade. vai preparar o traslado, vai preparar o hotel. Matou. Poxa. Eu ia fazer essa defesa aí em relação ao Ronaldinho. É verdade. Porque, na verdade, Claro. tem uma secretária, Sim. tem alguém que faz popstar, né? Você vira popstar. Agora, ele é embaixador do turismo, né, no Brasil. Nomeado pelo Bolsonaro. Vamos ver agora se o presidente, qual vai ser a atitude do governo com tá relação a todo esse... Ele não tem culpa. Vamos ser pontuais ao que foi noticiado. Por quê? Se caiu o diretor de imigração, desculpa, o Ronaldinho foi envolvido numa tramóia dessa que agora a fala do Heraldo e do Tupi reforça muito bem. Ele não está diretamente envolvido com isso aí. Alguém deu assessoria para ele errada. Tá? Já caiu o diretor de imigração. Ele na mão... Você acha que um sujeito que nem o Ronaldinho, ele vai ligar para uma minha empresa mãe, de van, olha, me pega no aeroporto e me leva... É verdade. O Sidney já está defendendo o Ronaldinho sem procuração. Tem que defender porque ele é o Neymar que deu certo, né? Ele é o Neymar que deu certo. Nós tivemos um secretário que pegou um voo da FAB para a Índia e cortaram a cabeça. Agora quero ver o Ronaldinho usando documento falso, como é que vai ficar? Sidney, mais craque que Neymar, viu? Não vem com essa mais conversinha. Craque, muito mais craque. Mais craque. Mas hoje o Neymar está em alta, né? Aliás... Nós não temos como esconder isso, Geraldo, não tem. Ganhou a Copa do Mundo. Ele joga quando ele quer. Neymar não ganhou e talvez não ganhe mais. Ele não ganhou e já foi o melhor jogador do mundo. Do mundo, Chegou a ser eleito o melhor jogador do mundo, coisa que o Neymar também duvido que consiga. Já tá velho. O Neymar deu azar. Né? Escapou Neymar, pelo comportamento. Messi jogando ao mesmo tempo que ele e o Ronaldinho português? Não,
Não, o Cristiano Ronaldo. Eu vou, outra vez eu vou pro lado do Ronaldinho. Olha, tá vendo? Cristiano Ronaldo e Messi só são os dois ali. Tem aquele Salah, né, que também é um bom jogador. Mas são 3. Na época do Ronaldinho, ele tinha que disputar. Era com muitos ali. Inclusive com esses também. O Messi já jogava, não era 2, 3, não. E com brasileiro. Eram 10 ali. O próprio fenômeno, né? Até o xará dele. É verdade. Não, olha, Tupi bem lembrado. Mas ele era gigante, né? Ele era gigante. Jogava muito, hein? Jogava muito. Olha o que ele fez. O próprio o Galvão criou essa... Graças a Deus nós vamos ficar livres dele na próxima Copa, né? Olha o que ele fez. O Galvão. Vamos ficar livres do Galvão na próxima Copa. Na Olimpíada acho que ele está escalado. Hein? Vamos sentir falta. Sentir falta? Ele tem umas frases feitas, né? Ele tem umas frases feitas que é inesquecível. Olha lá. Vamos até o Ceará, porque o governador lá diz que está indignado com o juiz que soltou o líder do motim. O Camilo Santana do PT, que é o governador do Ceará, disse estar indignado com a decisão do juiz Roberto Bulcão, que revogou a prisão preventiva do ex-deputado federal Cabo Sabino, do Avante do Ceará, e responde a processo pelo crime de revolta, conspiração, incitamento e aliciamento, após ter liderado o grupo de policiais amotinados do Estado e foi considerado foragido pelo governo. O ex-parlamentar se entregou à justiça na quinta-feira e teve a prisão revogada pela comarca de Fortaleza, da Auditoria Militar do Ceará. Disse o governador: inaceitável que alguém promova todo tipo de desordem, cometa crimes, desafie a própria justiça, Ministério Público, governo, sociedade e seja mandado para casa, como se nada tivesse ocorrido. Bom, é o início do processo ainda. Mas eu acho que ele quer, houveram várias situações lá no Ceará que eu acredito que tenha saído desse bendito acordo que foi feito com o governo, com os grevistas, porque existiam outros policiais também que haviam sido detidos, que foram para audiência de custódia e foram todos liberados. Está havendo um movimento que vai levar uma anistia... branca. Não, exatamente, anistia branca. Anistia disfarçada. O judiciário não vai cumprir o seu papel. O Ministério Público já afrouxou. Mas se já aconteceu, já acabou a situação. O governo foi fraco, eu acho que o governo do Ceará foi fraco. Ele tinha que estancar o problema ali no seu nascedouro, deixou evoluir. Morreram inúmeras pessoas lá e o ministro vai lá e fala que está a situação sob controle. Não sei que controle que é esse, que as pessoas não podiam nem sair de casa. Não, sim, não é? Porque não eram só homicídios, né? Muitos foram latrocínios. Latrocínio, quer dizer, com um descontrole total. E vai o senhor Moro lá, que também é um dos astros mais admirados pelo Sidney Costa aqui, e vai lá e fala uma bobagem dessa, né? O Sérgio Moro, como gestor, é um excelente juiz. Eu acho mais admirador meu é o Fernando, porque debatemos a semana inteira pelo WhatsApp essa matéria, que eu não estava muito seguro depois da live do Bolsonaro, que disse, anistia os meninos, tudo menino novo, para voltar para casa, tem que perdoar, senão penaliza agora uma pessoa dessa que entrou na força militar e já estraga a visão de carreira e tal. Aí nós começamos a debater, eu com o Fernando, para posicionar a reflexão mais justa, se realmente seguia a orientação do Bolsonaro de anistiar ou se penalizava. Aí formei, a partir da matéria que li de você, formei na hora, que é aquela certeza que eu digo que é emocional. A certeza tem essa gravidade. Na maioria das vezes, vem por um fundo emocional que te comove, aí tu tem uma certeza. Tanto que eu já mudei muitas certezas minhas. A verdade não, a verdade ela vem com a razão. Então eu vou falar de uma certeza, que é fundo emocional depois que eu li a matéria. Uma pessoa que põe capuz se manifesta dando tiro até num senador licenciado. Pode dizer, aqui é com bala mesmo. É com bala mesmo que não tem acordo. Tu não vai entrar aqui, ainda mais com essa britadeira aí. Tu não vai entrar aqui. Então, essa pessoa, ela está baseada na ideia de que a anistia vai alcançar. Então vamos seguir. Toda vez que precisar, a gente vê um capuz e vamos chegar lá. E isso precisa ser desmotivado. Não é a primeira vez que acontece. Está ficando pior, porque dessa vez foram 170 mortos
no período que a polícia não funcionou, e um senador que está ainda em tratamento. Então foi muito grave o que aconteceu lá no Ceará. E soltar esse que se apresentou como líder do motim, eu acho que o judiciário está insuflando a continuidade de comportamentos desse tipo, graves. E uma decisão lá do Rio Grande do Sul, o juiz reconhece vínculo e determina que Uber assine carteira de trabalho. A decisão contraria o entendimento da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou ação similar e cujo entendimento é que os aplicativos de transporte de passageiros prestam serviço de intermediação e, por isso, o motorista que usa a plataforma não tem relação trabalhista. O mesmo entendimento foi usado pela Uber em sua defesa na ação. A empresa ainda acrescentou que não se configuram claros os requisitos que determinam relação trabalhista como subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. Segundo o magistrado da 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, a relação de trabalho evoluiu nas últimas décadas, se fazendo necessária uma releitura dos requisitos para a configuração do vínculo de emprego, para que não haja exploração desenfreada da mão de obra sem qualquer proteção legal. Segundo o juiz, a relação de trabalho, teve essa evolução a partir dos princípios próprios do direito laboral. O magistrado também destacou que somente a completa inexistência de uma jornada fixa de horas não é suficiente para afastar a ausência de subordinação. Bom, de qualquer maneira, eles têm uma certa subordinação, sim, os motoristas que trabalham para essas empresas aí de... Se a moda pegar, o Uber está com os dias contados no aí, Brasil. Porque ele depende daquilo, ele é punido, ele fica suspenso. Você vê que o Supremo está legislando no Brasil. Não é só o Supremo não, viu? O juiz trabalhista aí está querendo legislar, está criando direitos. Quando você direitos. acaba o atendimento, aquelas estrelas invocam uma condição dele continuar controlado pelo Uber, sabia? Também. Tem estrelas que você tem que... Você faz a avaliação, Ele está num ranking, ele sobe ou desce no ranking. Ele tem subordinação absoluta. O problema é o seguinte, Heraldo, da reforma trabalhista para cá, esse conceito de subordinação afastou o vínculo. Há o trabalho intermitente que não exige isso, que tu trabalha por horas. Quer dizer, o que está acontecendo nessa decisão parece flagrante ousadia do juiz. Não vai sobreviver numa análise dos tribunais superiores e o que é mais, já tem consolidação. Tem o Ivisganda lá, né, Não, já saiu. Tribunal Superior Ele do Trabalho. Ele já não é mais o presidente. Não, mas ele continua. Continua. Mas ele é uma voz ativa olha, lá. Quais são os requisitos para configurar um vínculo empregatício? Essa subordinação. Subordinação. Você falou que tem a subordinação. Tem. Isso tem. Salário. Tem salário? Todo mês tem um salarinho? Eles dão. Você tem uma comissão, não, mas comissão é você considerada, fica com um comissão percentual. É considerada vínculo salarial. Comissão, eles têm a comissão. É questão do garçom jornada hoje. de trabalho? Tem jornada? Não tem. O motorista trabalha quando quer. Se ele quiser trabalhar hoje, eu trabalho. Se ele quiser trabalhar de noite, eu trabalho. Se é de madrugada... Mas quando você ativa para trabalhar, tem que dar satisfação. Mas não é necessário todos os requisitos. Claro que sim. Então, pode vínculo empregatício exige a presença de todos os requisitos. Tem um quarto requisito que já está me fugindo na mente. Mas você tem que preencher os requisitos, senão não é relação empregatícia. O juiz está dizendo mas a relação está evoluindo, mas ele está... Habitualidade. Tem habitualidade? Não, habitualidade tem, mas não tem jornada, Escuta, a não tem subordinação, doutor Fernando, a subordinação foi afastada pelo intermitente. O motorista vai ter férias? Trabalhar por horas não hoje, vai que receber subordinação salário? tu tem? Mas isso não está no requisito. Salário. Ele Não, tem fundo de garantia? A subordinação não é mais aquele conceito mais forte do vínculo. Não eu acredito que essa porque hoje tu decisão trabalha vai cair. por horas. E na hora que tu quiser. Caiu isso na reforma trabalhista. Que é o trabalho intermitente, né? Essa decisão vai cair. Isso aí não. E já tem. Vai, eu porque. acredito. Tem jurisprudência contrária lá no TST já. A da 5ª turma. Exatamente. E as exportações brasileiras? Não, vamos falar das exportações globais, hein? Caiu 50 bilhões em fevereiro. Daniela Gross.
Economistas da ONU alertaram nesta quarta-feira para uma provável queda de 50 bilhões de dólares nas exportações mundiais de manufatura somente em fevereiro. Uma análise econômica preliminar da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, indica que as medidas de contenção do vírus na China, onde o surto começou em dezembro, já causaram um declínio substancial da produção do país. De acordo com a última atualização da Organização Mundial da Saúde, OMS, até amanhã desta quarta-feira, em Genebra, haviam sido confirmados 92.943 casos de Covid-19 em nível global, com 3.160 mortes. A chefe da Divisão de Comércio Internacional e Commodities da UNCTAD, Pamela Cook-Hamilton, informou que os maiores impactos devem ocorrer na União Europeia, com uma possível queda de 15 bilhões e 500 milhões de dólares. A seguir estão os Estados Unidos, com 5 bilhões e 800 milhões de dólares, e o Japão, com 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Cook-Hamilton acrescentou que nas economias em desenvolvimento, que dependem da venda de matérias-primas, os efeitos podem ser sentidos muito intensamente. Ela explicou que se a situação não for mitigada em curto prazo, é provável que o impacto geral na economia global seja significativo em termos de uma desaceleração negativa. De Nova York, da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Daniela Gross. Bom, Sidney Costa, o que é isso aí? No Brasil não afeta muito, né, segundo o nosso ministro? O Heraldo, cair não foi bem o termo que pode ser trazido como uma proposta análoga à matéria jornalística, porque não caiu, fechou. Mas já está empresas de aviações parando de funcionar. As ações caindo na bolsa. A queda na procura de passagem desses, Você vai dizer que dessas empresas mais de voo internos, né, dentro dos países. Já na Itália mesmo, uma parou de funcionar e está uma crise grave nas grandes empresas. Portanto, você ainda trazer isso como matéria que a gente precisa discutir, que vai haver um rombo econômico provocado por essa crise do coronavírus, não precisa ser especialista para ver que isso vai acontecer. Está acontecendo já. Segundo o ministro, o nosso mercado é fechado. É ruim. Então, o vento que vem, né, o vento bom que venta lá fora, às vezes não nos atinge. E também o vento ruim, ele acha que não vai nos atingir. E o dólar? O nosso é fechado para algumas verdades. Por exemplo, a gente manda commodities lá para China, por exemplo, soja, que volta depois num monte de produto que eles fazem, sabia? E isso já está prejudicado. Principalmente soja. Vai ser os commodities nossos vai ser a primeira rubrica econômica que será seriamente prejudicada por causa do coronavírus. Você sabe que você falou aí de empresas aéreas, lá no Reino Unido, na Inglaterra, não sei se eu vou pronunciar bem, a Flybe, que é uma das maiores empresas aéreas inglesas, quebrou. Quebrou. Claro, o Brexit, tem a questão do Brexit e agora o coronavírus despencou, né, as ações. Já vinha muito das pernas, né? Já vinha muito ruim, e aí foi o... Sim, mas essas empresas de voo interno, todas vão sofrer. O golpe de misericórdia foi esse. Exatamente. Ô, Sidney Costa, o Flávio Bolsonaro diz que a Aliança não vai disputar a eleição de 2020, eleição deste ano. Ele gravou um vídeo para informar que a Aliança pelo Brasil não vai se viabilizar a tempo de disputar as eleições municipais deste ano. Há uma decisão política nossa de que é melhor a formação do partido acontecer com bastante calma. Não tem por que ter pressa já para esse ano. Nós queremos um partido para o resto da vida, declarou o senador e filho de Jair Bolsonaro. Esse é o 03, né? A questão é que eles não iam conseguir as assinaturas, né, suficientes, né? O processo no TSE, ele é um pouco moroso, né? É muito, né? Os requisitos são muito difíceis de cumprir. Quantos partidos não estão na lista aí para serem aprovados? Né? Porque um partido... Agora, a dúvida que fica é, eles vão apoiar o PSL? Boa pergunta. Eu acho que eles estão por exemplo, vão apoiar o Júnior Bozella aqui em São Paulo? Eu tenho que relembrar isso aqui, porque foi um dos programas, a questão de uns 3 meses atrás, que quando estive não pude trazer um convidado, eu vinha só às quintas-feiras e tudo mais, e a matéria surgiu com a imprensa dizendo a possibilidade de ainda esse ano o partido conseguir. E aí eu fui taxativo, que você sempre nas questões eleitorais passa a pauta para eu responder,
que era impossível isso. E se conseguisse, finalmente o Puma seria aprovado, porque a nossa grande luta é essas dificuldades burocráticas, que sempre surge mais uma. E agora essa conversa furada aí que vai ter que ter paciência, é porque finalmente ele e a imprensa caíram na realidade que tem uma burocracia que só quem está mexendo com ela, e ano após ano muda, viu, Heraldo? Todos os anos muda essa burocracia dentro do TSE, com a vinda da cláusula de desempenho está muito mais difícil de aprovar um partido enfim, e a gente sabia, o programa falou isso há 3 meses atrás, até contrário algumas notícias de jornais tidos como sérios. O nosso programa está na vanguarda sempre da notícia, muito bem atualizado. Inclusive o relatório do TSE, o Aliança teve mais assinaturas rejeitadas do que aprovadas. Tá vendo? Esse é o grande problema. Do total de assinaturas recusadas, em 78% dos casos, e aí tem uma questão interessante, o eleitor que preencheu a ficha de apoio já era afiliado a outro partido. E aí o TSE está afirmando o entendimento de que se a pessoa for filiada a um partido, ela não pode assinar ficha de apoio à criação de outro. Então, essa é uma novidade. Agora, em 2017, essa novidade. Olha como você traz um assunto que é importante comentar. São mudanças que estão sendo feitas chamadas de cláusula de desempenho. Alguns insistem em chamar cláusula de barreira, mas não é o que está na apresentação da lei de 2017 para exigir essas coisas. Aliás, aumentou o percentual de votos válidos para a municipal. Em 2018 eram 1,5% dos votos válidos para que o partido de 9 estados continuasse rígido, e agora será 3%. Dessa vez precisará 3% dos votos válidos em 9 estados para o partido continuar rígido. Rígido quer dizer o quê? Ele não desaparece. Ele está com estatuto, ele está registrado, ele não recebe dinheiro, nem do fundo partidário, nem do fundo especial de campanha. Agora, me desculpa, seria hipócrita eu dizer que se faz campanha política e se almeja o poder sem dinheiro. E hoje o dinheiro, inclusive o financiamento público de campanha, é imprescindível para seguir um partido tendo poder. Então, nessa situação, essa novidade de 2017, de que também é exigida a condição do partido estar registrado e também a possibilidade de ter que ter 3% dos votos válidos. Esse fato do partido não preencher essa cota aí de... Como é que você 3% chama? de votos válidos. válidos. Você não chamou de barreira, chamou de... Desempenho. Não é o que está na rubrica que explica a lei. O partido que não cumprir o coeficiente vai deixar de receber dinheiro do fundo partidário todos e nas eleições do fundo eleitoral. Sim. E o que pode levar a isso? Não tem condição de bancar TV, nem caixa manutenção 2, do partido. a uma ajuda financeira será? ilegal. Não, o partido fica marcado, não tem como sobreviver. Não tem como sim. sobreviver. Aqui devia ser que nem nos Estados Unidos. Não tem financiamento público. Financiamento privado. Doações. Liberado. Tem que declarar só isso. Eu acho que o problema no Brasil é a questão da fiscalização, né? Quando tiraram o dinheiro das empresas poder doar, não era um problema de que isso fazia a corrupção ficar inevitável. Era que faltava fiscalização. Eles logo arrumaram o financiamento público de campanha. Ficou bem pior. Porque também é hipocrisia a gente achar que as empresas não vão ter interesse político de manter uma demanda estável, de garantir o seu investimento. É hipocrisia. Lá nos Estados Unidos tem lobby, ao lado do Capitólio tem um prédio só de lobby para defender interesses. Poxa. O que está faltando para nós é transparência e fiscalização, de achar que se faz política sem grana. Essa é a grande hipocrisia brasileira. São Paulo registrou mais de 2.800 casos de HIV no ano passado, e a AIDS atingiu já 180 mil pessoas nos últimos 20 anos. Mais de 2.800 casos de HIV foram notificados apenas nos 6 primeiros meses do ano passado. A AIDS, causada pelo HIV, atingiu cerca de 181 mil paulistas nos últimos 20 anos. Os dados são do último boletim epidemiológico HIV-AIDS, divulgado pelo Ministério da Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, todos os dias ocorre 1 milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis no mundo, e a maior preocupação das autoridades em saúde é com os jovens. As ISTS, que são as infecções sexualmente transmissíveis, podem ser prevenidas com o uso de camisinha. No entanto, esse cuidado está diminuindo entre pessoas de 15 a 29 anos.
o alerta é do Ministério da Saúde. Eu sempre venho avisando aqui o seguinte, como não se está morrendo mais tanta gente de AIDS como nos anos 80, no final dos anos 80, as pessoas começaram a deixar, isso aí não tem problema não, tem remédio, dá para fazer e tal. Então, desatentas, não estão tomando tantas providências com isso. Agora, não é só a AIDS, né? A sífilis, que é uma doença praticamente que estava erradicada no Brasil, voltou com força total. E aí, meu amigo? E ela tem consequências gravíssimas. Sidney, o que está acontecendo com os mais jovens, principalmente? É falta de informação? Parte da tua reflexão põe luz mesmo sobre o descuido de quem vinha se patrulhando, policiando, porque hoje parece que surgiu, entre aspas, tem cura, mas não é assim, não é assim. Tem tratamento. Pois é, mas parece, não sei por que vazou que tem cura. É assim que eles falam. Não, agora tem cura, mas não é assim. Você nunca deixará de tomar remédios, não é um só. A vida toda. É um coquetel, é um negócio preocupante. Você vacila, a circunstância de imunidade baixa e você tem outros problemas que nem é AIDS necessariamente. Às vezes é uma pneumonia que te leva... Principalmente pneumonia. Quer dizer, isso também enfraqueceu nas campanhas de prevenção. O governo, enquanto teve muito atuante, que em uma delas, eu me lembro até hoje, porque colocou o nome de uma pessoa no aparelho genital masculino, Braulio, mas isso rendeu até hoje. Essas coisas eram um alerta. O Braulio usa em camisinha, põe camisinha no Braulio. Essas coisas, na época, gerou uma confusão dos infernos, mas não saiu da minha cabeça. Não se fala mais. Uma das coisas que tem que se alertar agora é parar com que tem cura. Tem que parar com esse negócio. E tem que mostrar como é que é a vida difícil de quem tem que tomar um coquetel. Nossa. Está faltando, de novo, campanha educacional a respeito. Tupi. A prevenção... Desculpa cortar o Tupi. É a prevenção, né? O remédio é a prevenção. É o sexo seguro. Não, e passa a ideia também que está voltando. Isso é coisa de homossexual. Não, peraí, Heraldo. Peraí. Mantenha isso, por favor. Não é questão de preconceito. Mas só tem bicho hoje em dia, tu vai ver. Tu vai ver, tá crescendo no meio deles de novo. Calma aí, meu irmão, porque eles não têm cuidado nenhum. O número de problema de prevenção, eles gostam de fazer na rua, no banheiro, na escada do prédio. Aí é uma desgraça, meu irmão. Eu tô dizendo o seguinte, isso não é exclusivo deles, meu amigo. Não é, mas mas eles gostam de fazer em qualquer lugar, de qualquer jeito. O número de héteros, sem prevenção. O número de héteros contaminados é muito alto também. É muito alto. Olha, dessa vez apura. Dessa vez cresceu de novo no meio homossexual. Aí surge um vírus como esse coronavírus e pega uma pessoa dessa num estado de fragilidade. Você pode notar que baixa imunidade, né? Pessoas com baixa imunidade, os idosos, são esses que estão sendo alvo da coronavírus, né? Essa matéria não traz, mas também o número de pessoas com mais idade também, contaminadas, não suporta o peso. É grande também. É grande. Passou de 60 anos, tu corre risco. A gente está voltando daí, né, aos grandes problemas, né, que pareciam já superados pela ciência e pela informação, mas é aquela história. Se você não bater nisso, pronto, deixa para lá. Tem cura. Pois é isso que precisa de novo ser alertado, viu? Não tem cura, não. É difícil o tratamento. Tem uma propaganda no governo que passa essa ideia, que passa sempre na televisão aí. Um cidadão lá andando numa corda bamba lá. Já viu essa, Cid? Mas precisa alertar de novo. Sim. Precisa alertar de novo, principalmente que essa frase tem cura. Precisa dar um alerta grave sobre isso aí. Bom, Sidney Costa, fechamos com chave de ouro a semana. Tem pauta de eventos culturais, tu sabia, né? Tem pauta? Nós temos o porta-voz. Então só para fazer alguns anúncios, na verdade, alguns eventos que vão acontecer. Sidney, você sabe que no dia 28 de março, o Centro Espanhol vai estar comemorando 125 anos num jantar, né, no próprio Centro Espanhol, ali na Costa, convites à venda no local. E no dia 4 de abril será a Casa da Madeira, vai estar comemorando 86 anos, com um delicioso bacalhau, jantar, com fado, com tudo que tem direito, como uma boa festa portuguesa. Em cima da hora estará presente, viu? Vamos lá.
Vamos levar o Tupi dessa vez lá para tá convidado. Com certeza. Tupi é sommelier, viu, Fernando? Ele tem que entrar então no nosso projeto do Bom Apetite. Do Bom Apetite. Sim. Para vir aqui, dar suas, sim, ele conhece. Suas notas dos restaurantes. Sim, a gente tem um projeto principalmente bem bacana, vinho, depois eu vou te falar. Vinho, ele é um apreciador, Opa. Conhece do assunto. Sidney, então agora sim, fechamos o Chave de Ouro a semana. Fechamos e com a presença esperada do Tupi, que nos deu uma alegria, um avivamento no programa, né? Você vê como os assuntos ficaram bastante ágeis. É bom assim, não vimos a hora passar, passamos muito do horário. Passamos muito. Obrigado, Tupi. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí, Heraldo, agradeço o Sidney, o Fernando e toda a equipe também, né? E estarei aqui, estou disponível aí para estar colaborando de alguma forma aí com o programa e felicidade para vocês e para o ouvinte também, tá bom? Vem assim, Tupi, você aqui tem cadeira cativa, assim como o nosso querido Fernando. Fernando, obrigado aí, a gente já agendou aí a pauta gastronômica dos próximos dias. Bom final de semana a todos os nossos internautas, um bom final de semana bancada. Semana que vem estamos aí, espero que sem muita chuva. E hoje tem festa para o Rotary Club Santos Ponta da Praia. Verdade. 25 anos, vai ter uma solenidade grande lá na churrascaria Tertúlia. Parabéns para Leda Vasconcelos, a esposa do nosso querido Brás Vasconcelos, que é a presidente lá do Rotary Club Santos Ponta da Praia. Parabéns a Santos Ponta da Praia. Muito bem, fique com a programação da Rádio da Vila e até segunda-feira, um excelente final de semana a todos e que os ventos levem embora essa chuvarada aí, que a gente possa ter um final de semana tranquilo, sem tanta transformação terrível na cidade como aconteceu nos últimos dias. Fique com Deus e até segunda. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora.